Olá, seja bem-vindo a essa aula onde nós vamos ter um roteiro para saber como escolher em qual empresa investir. Então, quero deixar aqui meio que escrito as etapas necessárias para a gente conseguir, então, escolher em qual empresa investir conforme tudo que a gente já foi aprendendo aqui no decorrer das nossas aulas. Que assim é uma forma, né, é importante a gente fazer essa análise para a gente conseguir escolher uma boa empresa, para conseguir investir em uma empresa a qual a gente consiga ir dormir tranquilo e não ter nenhuma dor de cabeça adicional quanto a isso. Tá? Então, qual que é a primeira etapa, a primeira coisa que nós temos que fazer? Simples, estar bem informado. Por quê? O que a gente deve fazer? A gente deve ler notícias, devemos ler relatórios, carteira recomendada e outras. Mas, novamente, nada disso você deve utilizar como uma decisão de investimento. E sim, realizar as leituras, estar bem informado, para conseguir já meio que fazer um filtro, porque existe centenas e milhares de empresas contando o Brasil e o mundo. Então imagine conseguir acompanhar todas, não tem a mínima condição, não tem como. É muita informação, então a gente precisa saber filtrar, precisa conhecer novas empresas. Uma empresa vai fazer um IPO, a gente vai lá, faz alguma leitura sobre a empresa, para ver se você acredita que pode ter sucesso esse tipo de empresa, daí você vai e faz uma análise mais detalhada, enfim. Então, por isso que é importante a gente estar por dentro das notícias, ler relatórios, ler carteiras recomendadas. Tem várias carteiras recomendadas gratuitas. Existem algumas que são pagas, né? Tem algumas empresas que fornecem essa carteira recomendada de forma paga, mas a maioria dos sites de corretoras, então você pega lá a XP, a Rico, se não me engano a Clear também tem. Enfim, várias das corretoras, elas possuem carteira recomendada. Então o legal é a gente entrar lá e dar uma bagunçada ali nessa carteira recomendada, dar uma analisada, uma olhada. Nunca seguir essa carteira recomendada, porque se você vê, ela tende, ela tem uma performance muito, ela oscila muito, porque eles fazem uma carteira recomendada de curto prazo ali, de curto para médio prazo, e nós queremos investir para o longo prazo, e a gente sabe que no curto prazo é difícil da gente conseguir prever algo. Então é muito importante olhar para aquelas ações, ler a recomendação. Está recomendando comprar ações da Vale. Por que está recomendando? Isso que é interessante, você tentar entender o porquê que eles estão recomendando, e aí sim você começar o seu estudo, de ir lá entender a empresa, verificar se o motivo dessa recomendação ela é perene ou se é de curto prazo. Porque, por exemplo, eu já vi recomendação de compra dessas empresas de frigoríferos, né? Então, empresas que vendem carne de modo geral. E o que acontece? Qual que era a recomendação? O setor, se não me engano, na China estava passando por por falta de carne e vai ter uma demanda muito alta pela carne brasileira. Então, assim, é algo muito... Se isso acontecer, se for confirmado, a empresa ela vai ter um pico ali de vendas, mas no curto prazo. Pode ser que isso aí dure 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Tá? Depois acaba e volta ao normal. E às vezes a empresa não é boa, às vezes é uma empresa ruim, às vezes é uma empresa que tem uma governança ruim, está envolvida em escândalos políticos. Você está investindo nessa empresa para tentar aproveitar essa fatia de curto prazo, de repente sai um escândalo político, a empresa cai 50%. E aí? Olha só que situação ruim. Então, não investe pensando nesses resultados em curto prazo, e sim olhando aí janelas de longo prazo, que vai ser algo perene, você vai ficar tranquilo, tá? Então, sempre que encontrar uma informação ali nova, não invista naquilo. Tenta entender. Leia, estude bastante, seguindo o nosso roteiro que a gente vai ver agora. Então aqui essa ideia é apenas a gente ter um filtro, a gente começar Porque o que é legal, quando você lê sobre uma empresa, a recomendação de compra dela, você começa a entender um pouco mais. Né? Ou faz sentido, essa empresa faz sentido isso, vai aumentar a receita dela porque vai ser uma receita dolarizada, enfim, você começa a entender. Então, quando você ir lá e ler um relatório no site da empresa,
Tá? No site da empresa, você vai lá no RI e lê um relatório, você já está um pouquinho por dentro de como que a empresa funciona, de como que ela gera caixa, entende? Então isso daqui já te deixa ali uns 20% inteirado sobre a empresa. Então isso é muito legal, eu gosto muito de fazer isso. Tá? Então eu sempre estou lendo, todo dia eu separo alguns minutos aí para leitura sobre alguma coisa associado ao mercado financeiro. Tá? Seja relatório, seja carteira recomendada, seja livros também. Então é muito importante a gente fazer isso para a gente estar sempre por dentro de todas as informações aí do mercado financeiro. Tá? E isso também não precisa ser todos os dias, faz isso ali, separa umas horinhas no final de semana, que estiver mais tranquilo, à noite, na hora que você está indo deitar, para até dar uma desligada assim, do seu dia. Vai lá ler um pouquinho sobre o mercado financeiro, isso ajuda bastante. Tá? Outro item que ele também casa ali com o primeiro é aplicar filtros em sites de análise. Então você pode aplicar os filtros, como no site do Investidor 10, onde você realiza esses filtros e aí você cria o que a gente chama de watch list. O que seria isso? Seria uma lista de possíveis boas empresas para investir. Tá? Então, o que acontece? Ao realizar esse filtro, você eliminou várias empresas. Então, você tirou, por exemplo, empresas que têm um endividamento muito alto, tira. Empresas que têm um ROI muito baixo, tira. Empresas que não têm uma receita crescente, tira. Então, você vai tirando essas empresas, vai formar apenas um bolinho ali de empresas. Então, por exemplo, um bolo de 50 ações e com o tempo você vai estudando uma a uma e aí você cria, esse aqui é o primeiro watchlist, você pode criar um segundo watchlist. Eu particularmente eu tenho o meu. Então, eu tenho um watchlist onde que são empresas a qual eu investiria. Eu tenho uma lista de empresas a qual eu investiria. Só que algumas delas, por exemplo, quando eu vou analisar métricas de valuation, eu não coloco métricas de valuation quando eu estou montando essa watchlist aqui. Por exemplo, PL, EV/EBIT, P sobre VP. Eu não coloco nenhum desses indicadores, eu deixo eles de fora. Eu não estou preocupado se a empresa está barata ou cara nesse primeiro momento. Eu quero simplesmente encontrar boas empresas. Encontrei boas empresas, elas entram na minha lista aqui, no meu watchlist. Que aí eu tenho uma lista de boas empresas. Quando eu quero fazer alguma movimentação na minha carteira, eu olho para essa lista e aí vou verificar se de fato ela continua tendo aquelas atratividades que fez ela entrar nessa watchlist, e aí sim eu verifico se está um bom momento de compra. Tá? Porque pode ser que essa empresa esteja muito cara, muito esticada, não está valendo a pena ali os múltiplos dela. Então, às vezes, seja interessante aguardar um pouco. Tá? Isso a gente pode observar com casos recentes. Então, se você for pegar aí, por exemplo, Magazine Luiza, que foi um caso de sucesso, né? Se você tivesse investido lá quando o Magazine Luiza estava no seu turnaround, que era um processo de dificuldade financeira, antes da reestruturação dela, e tivesse colocado, até já fiz um comparativo desse, tivesse colocado um iPhone na época do 6S que custava ali, acho que uns R$3.000, você teria o equivalente, depois de uns 10 anos, R$1 milhão. É assustador o quanto que a empresa valorizou. E a empresa vem mostrando bons resultados. E isso chamou a atenção do mercado. Muita gente comprando. A empresa valorizou muito, estava com múltiplos de valuation extremamente elevado. E agora que está, né, deu uma acalmada no mercado de modo geral, não no mercado financeiro, mas sim no mercado de modo geral, tá? Na parte de consumo, deu uma amenizada, porque o que segurou muito o consumo durante essas pandemias foi a injeção de dinheiro que o governo fez. Não somente o governo brasileiro, mas o governo global, né? O mundo inteiro injetou dinheiro na economia, dando auxílios, segurando empregos, enfim, várias coisas para tentar causar um impacto menor na economia de modo geral e nas famílias também. Então, tudo isso fez com que ainda assim as pessoas tivessem dinheiro para continuar comprando, né? Época de fim de ano e tudo mais. Agora, essas empresas elas podem encontrar aí uma dificuldade durante a sua venda. Pode ser que sim, pode ser que não. E o mercado ficou muito com medo disso. Então, se você pegar empresas ali como a Magazine Luiza, empresas de varejo de modo geral, você observa que teve uma queda muito alta. Já está caindo 70%. É muita coisa. Por quê? Porque essa empresa ela também tinha múltiplos muito alto. Então, se o mercado começa a ver um cenário pessimista para o futuro, o que acontece? O que leva uma empresa a ter um PL muito alto, por exemplo?
O mercado está muito otimista com essa empresa. O mercado está disposto a pagar caro por essa empresa. Então, se o PL está alto dessa empresa, é um cenário positivo pela frente. Agora, se muda esse cenário pela frente, a empresa ela cai muito. Entende? Então, por isso que é importante a gente deixa de lado esses múltiplos de valuation para montar uma lista interessante, mas na hora de investir em uma empresa, é muito interessante a gente olhar para isso. Tá? É muito interessante para isso. Na parte de gestão de carteira, eu vou falar mais sobre isso, dicas que eu tenho aí de questão de valuation na hora de investir em uma empresa. Tá? Mas é muito importante a gente ter isso em mente, não comprar empresas simplesmente porque você acha que ela é boa. Também lembra de olhar o valuation. Eu sempre deixo o valuation por último, eu não elimino nenhuma empresa por conta disso, mas depois que eu analiso isso, porque só fazendo uma antecipação do que será comentado. Mas, por exemplo, se eu já tenho uma carteira onde a média de múltiplos de valuation da minha carteira está muito baixa, eu posso colocar uma empresa ali com um múltiplo alto, mas uma fatia muito pequena, porque eu sei que ela pode despencar em um mês 70%. Então tenho que ter muito cuidado quanto a isso. Tá? A gente vai entrar em aspectos mais detalhados sobre isso. Montamos nossa lista ali, né? O que a gente pode fazer? Na verdade, essa seria a primeira watchlist ali, né? O primeiro grupo de ações. Então, para a gente trazer agora para uma watchlist mais sólida, o que a gente poderia fazer? A gente poderia realizar uma análise comparativa. Né? Então, no próprio site lá do Investidor 10, a gente consegue realizar aquela comparação que foi mostrado, né? Comparar os indicadores fundamentalistas da empresa com outras do mesmo setor. Isso é muito importante. Eu não vou comparar banco com empresa de energia elétrica, vou comparar a empresa de saneamento com tecnologia. Não faz sentido algum. Você tem que comparar a empresa do mesmo setor. Tá? Então isso é muito importante. Você olhar para o setor que você gostaria de investir, tentar encontrar as melhores empresas lá, filtrar elas e fazer esse comparativo de empresas do mesmo setor, tá? Que aí você consegue comparar, por exemplo, nossa, essa empresa é do mesmo setor, só que ela tem uma margem líquida muito alta, então provavelmente ela tem alguma vantagem competitiva, gostei disso, muito interessante, tá? Então tudo isso é interessante de ser feito, que aí você vai cada vez afunilando mais ali o número de ações que você tem, para ter uma watchlist aqui muito boa, muito sólida, empresa a qual você investiria. Daí fica analisando métricas de valuation ali e vai investindo pouco a pouco ali conforme vai surgindo oportunidades, onde você vê que o valor da empresa é muito maior do que o preço dela. Então aí sim é um momento interessante de estar investindo. E por fim, fez isso, analisou as empresas, está com essa listinha pronta, né? Antes de começar a investir, o que devemos fazer? A última etapa, então, para escolher se a empresa é boa ou ruim, que é ler os relatórios gerencial trimestral, que tem lá no site do RI da empresa. Então a gente acessa, digita o nome da empresa lá, né? Por exemplo, Vale, espaço RI, que já vai ser direcionado lá para o site do RI da empresa, tá? Por que isso é importante? Para a gente entender como que é a geração de caixa da empresa. Então a gente vai entender como que a empresa funciona, como que a empresa gera caixa. A gente vai entender todos esses aspectos ali para verificar se isso é um bom investimento, né? Se esse caixa que ela está gerando, ele tende a ser perene nos próximos anos. Ou será que é algo passageiro? Porque a empresa ela pode ter reportado um resultado muito sólido, mas é algo muito passageiro. Tá? Enfim, então é muito importante a gente conseguir fazer todas essas verificações ali para entender como que é essa parte da geração do caixa da empresa, como que ela gera dinheiro, como que é o processo produtivo dela, o que impacta na geração de caixa dessa empresa. Estou falando aqui de geração de caixa, mas o importante é a gente entender não somente isso, mas o que afeta nisso. Então, por exemplo, o que afeta os custos da empresa? Será que o dólar afeta? Eu consigo descobrir isso. Como que eu descubro? Compra de matéria-prima. O que ela usa na matéria-prima? É commodity? Se for commodity, commodity é dolarizado. Então, se o dólar sobe, o custo de produção fica mais caro. Ah, não, ela tem uma plantação própria por exemplo, a M. Dias Branco. Vou usar um caso aqui, por exemplo, a M. Dias Branco. É uma empresa muito, muito boa. Ela tem uma gestão sensacional. É uma empresa que eu gosto bastante. Só que ela veio apresentando uma performance negativa. Muito se deve à alta do dólar,
que veio afetando, vem pressionando ali não somente a alta do dólar, mas a alta também da commodity que ela utiliza, que é o trigo, que ela usa nas matérias-primas ali para a produção de massas, macarrão, biscoito, enfim, usa o trigo de modo geral. E o que a empresa está tentando fazer? Ela está tentando verticalizar o seu processo. Em vez de comprar essa matéria-prima, ela passou a produzir uma maior quantidade, que aí sai mais barato para ela. Entende? Então é uma forma que a empresa... que aí que você vê quando a empresa tem bons gestores. O que ela fez? Ela viu uma dificuldade e superou. Ela viu uma dificuldade aí pela sua frente, a compra de matéria-prima está nos pressionando muito. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Vamos plantar a nossa matéria-prima, então, em vez de comprar, vamos plantar, vamos colher aqui dentro de casa isso, né? Então, é esses tipos de atitudes que a gente costuma ver, que a gente olha e vê como que a gestão age. Porque assim, se você compra uma boa cabeça dentro da empresa, é bem provável que a pessoa lá dentro ela é muito mais inteligente que você. Então, quando você consegue enxergar bons gestores, eu me sinto muito confortável para investir na empresa, né? O Warren Buffett, ele fazia investimento apenas olhando para o valor da empresa, ou seja, comprar um negócio barato que ele sabe que vai valorizar, e ele é o maior investidor da história. E ele mudou muito essa linha de investimento graças ao seu sócio Charlie Munger. O Charlie Munger, ele tem uma filosofia um pouco diferente, ele quer comprar bons negócios bem geridos. Esse é o fundamento dele. Ele está disposto a pagar muito mais caro por uma ação, desde que ele está vendo que ela tem esse valor também. Só que esse valor ele está atrás do negócio de modo geral, porque é uma marca muito forte ou porque tem bons gestores lá dentro. Entende? Então isso também é um fator que deve pesar na hora de investir, tá? Como que os gestores eles agem na empresa? Porque assim, se uma empresa ela é bem gerida, ela passou 2 anos de dificuldade, né? A empresa está muito mal. Se ela tem bons gestores, os gestores eles vão arrumar algum jeito de voltar a trazer a lucratividade para esse negócio, né? Seja mudar de segmento, seja começar a comprar players que está dando certo, enfim, eles vão fazer isso. Então, investir em boas pessoas é algo a se considerar, tá? Não fique também preso muito aos números, por isso que é importante a gente ler o relatório gerencial, que a gente sabe, como que as pessoas estão agindo, como que os gestores eles estão superando os momentos de dificuldades. E o que é legal, que eu gosto de fazer, em empresas que eu acompanho, quais são as promessas dos gestores? O que eles estão esperando fazer nos próximos trimestres, nos próximos anos? E anotar isso. Por quê? Porque daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu vou verificar se isso aqui foi feito. Como se fosse era o que a gente deveria fazer, por exemplo, com o político. O político prometeu fazer isso, né, prometeu várias coisas, só que ninguém olha depois o que foi feito, né, o que foi prometido, né, isso que foi prometido se de fato foi feito. Então, numa empresa, a gente tem que fazer isso. Fica essa dica, leia lá, veja o que eles estão recomendando, anota isso e daqui 1 ano, por exemplo, o período que ele deu dessa promessa, verifica se está fazendo. Se não fez, tenta ver a justificativa para isso. Às vezes, de fato, aconteceu um motivo maior que é mais interessante ou algum motivo que fez isso não acontecer, né? Alguma crise, alguma grande dificuldade, ou não faz mais sentido hoje no cenário atual, então a gente mudou para outro lado, enfim, entendeu por que não foi feito, tá? Que aí você consegue ver se o gestor ele é um cara de palavra, né? Isso é muito interessante, isso é muito interessante. E também um ponto interessante, juntamente com esse que eu mencionei agora, é analisar os novos investimentos da empresa, verificar o que a empresa está buscando de novos investimentos, porque isso é muito legal quando a gente está pensando em montar um patrimônio hoje, porque assim, o que vai trazer mais dinheiro para a gente no longo prazo? Não é a quantidade que eu estou investindo, e sim eu investir uma parcela, e essa parcela de dinheiro, por exemplo, 10 mil reais que eu tenho em uma empresa, ele se transformar em 100 mil, 200 mil, 300 mil. Então, é a geração de valor que os gestores estão fazendo com o dinheiro que eu investi na empresa, ele se multiplicar lá dentro no decorrer de 10, 20, 30 anos, né? Então, é interessante também você buscar empresas que estão sempre fazendo novos investimentos, está procurando crescer a sua receita, que isso vai fazer com que o preço da ação sobe, uma ação ela gera mais o lucro por ação seja cada vez maior. Então, daqui a 10 anos, hoje o lucro por ação é 10 centavos, né? E você conseguiu comprar ali 1.000 ações, por exemplo.
você vai continuar tendo essas 1.000 ações lá pela frente. Só que o lucro por ação de 10 centavos pulou para R$5. Então veja o quanto que você está ganhando a mais. Tá? Então é muito interessante a gente verificar esses novos investimentos da empresa. Então isso daqui é apenas poucas informações, pelo menos isso aqui você como investidor tem que olhar numa empresa. Pelo menos isso. Tá? Se você não estiver olhando isso, você está mais para um investidor preguiçoso, vamos dizer assim, né? Então você pode correr o risco de não ter sucesso aí nos seus investimentos, porque investir é uma tarefa mais complexa. Você não precisa também começar ali a escolher 20 empresas e fazer tudo isso para as 20 empresas. Vai começando pouco a pouco, escolhe ali umas 5 mais perene e vai estudando elas, tá? Depois que você investiu nessas, está entendendo bem o mercado, investe em mais umas 3 empresas, vai colocando cada vez um pouquinho mais de empresa, vai pouco a pouco, você não precisa montar a sua carteira de um dia para o outro. Eu, por exemplo, quando eu comecei a investir, eu levei 2 anos para montar a carteira de investimento que eu gostaria, tá? Sinceramente, eu levei 2 anos ali entre começar pouco a pouco, porque quando eu comecei a investir, eu comecei em renda fixa, montei uma carteira de investimentos em renda fixa, aí fui diversificando isso, e aí que eu entrei no mercado de ações. Então foi um processo meio lento ali, um processo pouco a pouco, tá? Mas não me arrependo disso, porque hoje eu tenho uma rentabilidade muito boa na minha carteira de investimentos, muito superior ao que a gente tem ali de benchmark, que seria o Ibovespa para a gente, mas fica essa dica então, tá? Não precisa ser afobado. Ah, caramba, eu vi que eu preciso ter pelo menos 10 ativos, vou ter que comprar 10 ações. Não, começa com 2, não tem problema. O problema é você ficar a vida inteira com 2 ações, tá? Mas começa com 2, depois vai para 3, 4, 5, até você ajustar a sua carteira. Não tem problema a sua carteira ficar fora de forma ali um tempo, né? É como se você andasse com o pneu do seu carro vazio. Você pode andar com o pneu do carro vazio, né, se não tiver muito vazio, obviamente. Mas se você continuar fazendo isso durante meses e meses, aí sim pode resultar em problema. Agora, para iniciar, por exemplo, para sair da sua casa, você estacionou o carro ali na padaria ali da esquina para comprar pão, e aí voltou para o carro, viu que o pneu murchou um pouquinho. Você pode pegar o seu carro e voltar para casa. Né? A mesma coisa aqui nos investimentos. Tá? Então você pode ter uma cautela aqui, por mais que não esteja daquele jeito que você gostaria. Tá? O importante é começar o mais rápido possível e fazer um bom investimento. Né? Então se preocupe com isso, em estudar bem a empresa. Pelo menos você fez um bom investimento. É melhor você ter menos empresas, mais boas empresas, do que ter 30 empresas na carteira e meia dúzia são empresas muito ruins, que se você tivesse analisado corretamente, você não investiria. Tá? Então fica essa reflexão aqui, beleza? Então lembra de seguir esse roteiro aqui. Se você seguir esse roteiro, é quase que certo aí que você fará bons investimentos de modo geral na sua carteira. Eventualmente terá uma ou outra empresa, por mais que você analisou, por mais que você fez o dever de casa, uma hora ou outra você vai errar. Mesmo assim você vai errar. Todo mundo erra. O importante é você errar, olhar para esse erro e tentar não errar mais isso que fez você errar. Tá? Então, mas fique tranquilo, você vai errar, tá? Fique tranquilo. O importante é acertar mais do que errar. Por isso que é uma carteira de investimento. Se você acertar ali mais do que você está errando, ou um único ativo você acertar na veia, né? Aquele chute que um jogador de futebol deu, que a gente fala o chute na veia, né? Certamente sua carteira já joga para cima ali. Então, vale a pena você dedicar esse tempo aqui a analisar os ativos. Beleza? Então, para essa aula seria isso. Está aqui o roteiro montado para escolher uma boa empresa e espero você na nossa próxima aula. Um abraço e tchau!